Primeiro relato: o legado das almas. Na quietude da madrugada, quando o orvalho ainda se agarrava à relva do sítio, Ana acordou sobressaltada. O silêncio penetrava a pequena casa de madeira, interrompido apenas pelo som ocasional do vento sibilando através das frestas. O sítio, herdado de seus avós, ficava em um vale remoto, cercado por morros e uma floresta densa e antiga. Ana vinha tirando alguns dias de folga na cidade para reorganizar a mente e terminar de escrever o livro que sempre sonhara. A história que lhe perturbava naquela noite, no entanto, não era ficcional. Meses atrás, os moradores locais haviam sussurrado sobre a procissão das almas, um fenômeno aterrador que acontecia por aqueles lados. Relatos falavam de vultos em fila, atravessando a estrada de terra que cortava a propriedade, uma marcha interminável de almas penando, buscando alívio ou vingança. À medida que finos feixes de luar invadiam o quarto pela janela entreaberta, Ana ouviu, quase como um sussurro, o eco de cânticos distantes. Levantou-se, o corpo arrepiado pelo frio e pelo medo. Os cantos se aproximavam, ressoando como um lamento através das paredes pálidas do seu abrigo rural. Movida por uma curiosidade mórbida, Ana agarrou uma lanterna e decidiu ir até a varanda. Ao abrir a porta da frente, a escuridão a envolveu, mas a lanterna desvaneceu rapidamente a negrura. Súbito, no caminho além do portão, surgiram figuras translúcidas, avançando sem fazer som algum além daqueles cânticos imemoriais. O coração de Ana retumbava, mas seu corpo estava paralisado entre o frenesi da fuga e o fascínio por aquela visão grotesca. Com mais coragem do que juízo, Ana desceu os degraus da casa e ficou a poucos metros da estrada. Agora podia ver os rostos dos participantes da procissão. Semblantes pálidos, olhos fundos, todos envolvidos em trajes que mais pareciam vestes sepulcrais, eternamente condenados a caminhar. Entre as almas, ela reconheceu o rosto familiar do avô, seu olhar perdido e agônico a atravessando até a alma. Desesperada, Ana não pôde evitar chamá-lo, a voz entrecortada pelo terror. Vovô! Nesse instante, a ordem do cortejo foi rompida. As almas viraram em sincronia, seus olhos vazios fixando-a, e os cânticos silenciaram, substituídos por um murmúrio crescente, como um oceano revolto. Ana recuou um passo, então 2, tropeçando até cair, a lanterna rolando para longe, sufocando a última luz que a separava do abismo. Sob a lua, o clímax daquela noite culminou quando as almas começaram a juntar-se, formando um círculo em torno de Ana, a energia palpável como uma gravidade maligna. Ela sentiu cada um dos olhares, não mais destituídos de espírito, mas famintos, implorando que se juntasse à eterna caminhada. Naquele momento, Ana entendeu que o avô estava lá para guiá-la, não como companheiro, mas como sacrifício final. Apesar do medo esmagador, um pequeno fio de resistência queimava dentro dela. Ana fechou os olhos, buscando o significado daquela procissão na história familiar, no folclore local. Lembrou-se de uma antiga oração que sua avó recitava para afastar os maus espíritos. Com a voz trêmula, começou a entoar as palavras enquanto o vento aumentava, um redemoinho inexplicável envolvendo-a. Assim, no limite da sanidade, um lampejo de luz explodiu da lanterna caída, quebrando o cerco das almas. Em um instante, o silêncio absoluto a envolveu novamente. As figuras se foram, assim como os cantos, levados pela primeira brisa da aurora. Ao amanhecer, Ana estava de volta à entrada de sua casa, o sol tingindo o céu de cores quentes e vibrantes. Embora a procissão tivesse desaparecido, o peso do encontro não havia mais retorno ao que antes era. Ela tinha uma nova missão: contar a verdade daquele vale,
deixar que todos soubessem dos espectros que vagavam entre a vida e a morte, eternamente à espera de alguém que os liberasse da penumbra. E assim, em meio ao terror da noite, Ana encontrou sua voz para escrever. Segundo relato, a maldição do sítio Araújo. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por vastas plantações de café e cercanias nebulosas, havia um sítio isolado, aparentemente esquecido pela passagem do tempo. O sítio pertencia à família Araújo há gerações, mas seu último herdeiro, Felipe, raramente punha os pés naquele lugar. As histórias de sua avó, repletas de sussurros sobre criaturas que perambulavam sob a luz da lua cheia, sempre o faziam estremecer. No entanto, a curiosidade, ou talvez uma força invisível, o chamou de volta ao sítio. Na chegada, ao passar pelo portão enferrujado coberto pelo mato alto, Felipe percebeu como o tempo tinha sido cruel com a construção. As paredes eram devoradas por trepadeiras, os sons dos grilos e das cigarras eram a eterna banda sonora daquele lugar, e um mistério parecia pairar em cada sombra. Durante a primeira noite, o vento norte soprou pelo vale com uma intensidade assustadora, fazendo as árvores ao redor gemerem como almas penadas. Felipe não pôde deixar de sentir que o vento carregava murmúrios longínquos, mensagens indesejadas de tempos esquecidos. À medida que a lua cheia se erguia no céu, uma densa neblina começou a se formar, envolvendo o sítio em um manto prateado e fantasmagórico. Ao explorar o local, Felipe encontrou um diário seco e empoeirado no fundo de uma gaveta do quarto que pertencia a seu avô. As páginas, amareladas e frágeis, contavam histórias sobre um lobo gigantesco, um lobisomem que assolava a região há décadas. Com cada página virada, Felipe sentia seu coração acelerar. Algumas entradas mencionavam que a maldição estava ligada ao sangue da própria família Araújo. Na segunda noite, os fatos do diário tomavam forma quando Felipe foi acordado por um uivo longo e agoniante, mal diferenciado do som do vento, mas que fazia cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiar. Tomado pelo impulso, ele seguiu o som até a borda do matagal, onde a lua iluminava um campo tremendo. Foi lá que ocorreu o encontro. Duas criaturas colossais, meio humanas, meio bestas, disputavam entre si, em um balé grotesco de garras e dentes. Então, a verdade o atingiu como um trovão. Ele não estava apenas testemunhando o mito do lobisomem, mas estava envolvido profundamente nele. Felipe afundou no terror ao perceber que os monstros que duelavam eram seu próprio sangue, uma briga ancestral encenada repetidamente sob o mesmo luar frio das colinas mineiras. O clímax dessa revelação o paralisava. Ele sabia que a maldição o chamava, o destino era inevitável. A transformação começou ali mesmo, com uma dor excruciante percorrendo seu corpo. As árvores ao redor pareciam fechar-se, formando um labirinto de folhagens e sombras, aprisionando-o ali para sempre. No dia seguinte, os moradores da vila contaram sobre uma nova ferocidade na floresta, mas Felipe Araújo nunca mais foi visto. O sítio ficou desabitado, um altar sombrio para os mistérios não revelados. Aqueles que se aventuravam atrás das histórias da família Araújo em noites de lua cheia ainda contavam de um vulto que guardava o antigo sítio, um lobo solitário, cujos uivos amaldiçoados ecoavam na noite mineira, carregando a lenda viva de uma maldição não desfeita. Terceiro relato: o preço do desejo. Sob o céu coalhado de estrelas do sertão brasileiro, onde a luz da lua se derramava sobre a terra seca e rachada, havia uma encruzilhada esquecida pelo tempo, cercada por poeira e cactos espinhosos. Ali, atravessava o caminho por onde poucos se aventuravam à noite.
Diziam que era um lugar onde o mundo dos vivos tocava o dos mortos. Marina, uma jovem professora da pequena cidade vizinha, havia escutado as histórias sobre aquela encruzilhada desde criança. Seus avós contavam sussurrando que o diabo fazia pactos ali, concedendo desejos em troca de um preço terrível. Intrigada por essas histórias e movida por uma curiosidade que não conseguia controlar, ela decidiu verificar por si mesma a veracidade daqueles contos uma noite, armada apenas com sua determinação e uma lanterna. A caminhada pela estrada empoeirada foi longa e silenciosa, o som dos grilos a única companhia. Ao se aproximar da encruzilhada, uma brisa fria e sobrenatural a envolveu, e a luz da lanterna piscou por um momento antes de apagar-se completamente. Foi aí que ouviu passos lentos e arrastados atrás de si, e, ao se virar, a silhueta de um homem alto emergiu das sombras. Os olhos dele brilhavam, como brasa viva de uma fogueira que nunca se apaga. Marina, ele sussurrou com uma voz que fazia a alma estremecer. Estou aqui para cumprir seus desejos. O pavor congelou Marina no lugar, mas havia uma parte dela, uma pequena parte entregue ao sofrimento e às dificuldades da vida no sertão, que desejava ouvir o que o homem tinha para oferecer. Ele prometeu-lhe conhecimento, riqueza e poder, tudo o que ela sempre quis para melhorar a vida de sua família e comunidade. Contudo, enquanto falava, ela percebeu algo estranho nas suas palavras, algo que se contorcia como serpente, prometendo sim, mas exigindo algo precioso em troca, algo que não se via claramente. Sob a ilusão de promessas brilhantes, Marina concordou. O homem esticou a mão, pele fria como pedra de túmulo, e um arrepio percorreu-lhe o corpo. Quando apertou a mão do desconhecido, sentiu como se fosse sugada para um outro mundo, um vazio silencioso e eterno. Antes que pudesse reagir, ele sumiu na névoa que se levantava do chão, deixando-a sozinha na solidão da encruzilhada. No dia seguinte, como prometido, a vida de Marina começou a mudar. Ganhos inesperados e boa sorte a cercaram, como uma maré crescente elevando-se em sua vida. No entanto, a cada benefício que recebia, notava algo errado ao seu redor. Sombras começaram a se mover em sua casa, sussurros a chamavam enquanto dormia, e nos olhos das pessoas ao seu redor vislumbrava reflexos de algo sinistro, algo que não pertenciam a este mundo. Certa noite, no auge de suas desventuras, Marina ouviu uma batida à sua porta. Ao abri-la, encontrou seus vizinhos, com expressões vazias. Eles estavam ali para ela, mas não como amigos ou família, e sim como algo que já havia esquecido o calor humano. Uma visão horrível passou por sua mente. O pacto que havia feito transformara todos ao seu redor em sombras de seu antigo ser, como fantoches sem alma. Desesperada, Marina voltou à encruzilhada, esperando que pudesse desfazer o que tinha feito. O estranho apareceu novamente, sorrindo daquela forma predestinada. Você não pode desfazer o que foi feito, ele riu. Os desejos realizados não podem ser retornados, e o preço do seu desejo é caro. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina caiu de joelhos, implorando por misericórdia. O diabo da encruzilhada apenas a olhou com um olhar que misturava pena e satisfação, sumindo mais uma vez no éter da noite, deixando Marina caída, cercada pelo incessante som dos grilos e da solidão eterna que a encruzilhada prometia para aqueles que ali ousassem fazer um pacto. Assim, ela ficou uma sombra sem esperança, perdida na interseção de dois mundos, uma testemunha da ironia cruel do desejo humano. Quarto relato: a noiva da BR-116. Na escuridão sinuosa da BR-116,
conhecida entre os caminhoneiros como a Via do Medo, algo além das ilusões de faróis distantes e sombras furtivas aguardava. Entre caminhoneiros, contava-se a lenda da noiva da estrada, uma bela mulher trajando um antigo vestido de casamento que surgia subitamente sob o luar fraco, perdida e enigmática. Joaquim, um caminhoneiro veterano, orgulhoso de seu caminhão enfeitado com fitas coloridas, navegava pelos desafios noturnos da rodovia. Vindas do rádio, melodias antigas entoavam nostalgias da infância, enquanto ele se mantinha alerta às histórias sussurradas nas paradas. O debate entre realidade e superstição preenchia as pausas dos caminhoneiros ao redor das fogueiras. Uma aura pesada sempre envolvia a floresta densa que ladeava a estrada, e aquela noite não era exceção. Os galhos pareciam sussurrar segredos indizíveis e as corujas rasgavam o silêncio em gritos lúgubres. Joaquim, sem admitir para si mesmo, sentia um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de que era observado por olhos invisíveis. Pouco além do quilômetro 326, ele avistou uma figura etérea parada à margem, sua trança longa e negra destacando-se na luz fluorescente dos faróis. Seu coração pulou, lembrando-se das advertências. A noiva não era uma ilusão a ser ignorada. "Está tudo bem, moça?" chamou ele, parando com o motor ainda roncando, a janela aberta só um pequeno fio. Ela não respondeu imediatamente, apenas ergueu o olhar, profundo e intenso, fixando-o com uma mistura de melancolia e determinação. "Estou perdida", disse a mulher, sua voz como o vento sussurrante que preenche as clareiras. Joaquim hesitou, a lógica lutando contra um impulso inexplicável de descer. Você precisa de ajuda?" Ele insistiu, o nó em sua garganta apertando a respiração. A noiva assentiu, caminhando com uma graça sobrenatural, o vestido flutuando como se dançasse ao batimento da terra. Quando ela chegou mais perto, Joaquim notou pequenos detalhes: as flores de jasmim secas entrelaçadas no véu, um aroma doce e pungente que parecia prolongar cada segundo. Ela entrou no caminhão e uma serenidade gélida inundou o veículo. Algo na atmosfera tornou-se denso, como se os sons do mundo estivessem sendo engolidos pelo passado. Joaquim dirigiu em silêncio, incapaz de evitar visões pervasivas de uma tragédia enterrada sob o asfalto. "Você vem sempre aqui?" ele murmurou, lutando contra o medo crescente. "Procuro meu descanso", ela respondeu, sua voz agora uma canção de lamento, a estrada refletindo o desespero em suas palavras. À medida que avançavam, a imagem ao redor começou a mudar, a floresta assumindo um tom cada vez mais espectral, como se luzes fantasmagóricas invadissem o sufoco das árvores. Subitamente, a estrada se estreitou até um ponto que não estava nos mapas de Joaquim. Uma capela antiga e esquecida surgiu em uma curva maldita. À medida que emergiam no descampado iluminado pela lua cheia, a noiva finalmente virou-se para ele, suas feições mudando para algo entre o humano e o etéreo. "Aqui é onde devia estar", murmurou, apontando para a capela, onde uma cerimônia incompleta, marcada por fantasmas dos convidados, parecia eternamente suspensa no tempo. Joaquim piscou e ela desapareceu, deixando-o atordoado e só, com o eco de campainhas distantes ainda tilintando ao vento. Ao adentrar a capela hesitante, ele encontrou no altar um retrato em preto e branco da mulher em seu vestido de noiva. Então, a porta se fechou com um estalo e Joaquim soube, com um frio mortal, que havia se juntado àqueles que nunca mais veriam outra alvorada. A estrada e seus espíritos guardavam mais segredos do que ele jamais poderia antecipar. E ali, na solidão do terror eterno,
A dança interminável da noiva finalmente o engolfou.